Uma feira muito grande, né? No Brasil a gente está muito acostumado a fazer coberturas de feiras, de exposições internacionais que atraem empresários, mas eu acho que o que chama a atenção dessa feira é a grande quantidade de países presentes, né? Nas feiras que a gente cobre no Brasil, a gente vê a presença de grandes potências, né? Estados Unidos, China, países da Europa, enquanto que nessa feira aqui da China a gente vê países em desenvolvimento com uma presença muito maior, e eu achei esse ponto muito curioso, muito interessante, muito distinto do que a gente está acostumado. Eu vi mais coisas na área de alimentação, né? Mas, por exemplo, eu conheci ali um novo corte de carne bovina apresentado pelo governo do Mato Grosso que eu não conhecia, e que eles estão trazendo para o mercado chinês. O Mato Grosso é o estado que mais exporta carne brasileira para o mercado chinês, então acho que pode ser uma novidade que de repente possa fazer sucesso no que diz respeito a negociações entre empresários brasileiros e chineses. Eu acho que é o que eles chamam de política do ganha-ganha, os dois lados ganham. É claro que a China se transformou numa grande potência através muito importante por causa dessa política também, que isso cria, principalmente a nova Rota da Seda, tem criado uma dívida muito grande em países pequenos que criam laços de dependência com a China, e isso gera críticas em alguns países, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que, por outro lado, geram elogios de que se não fosse a presença chinesa, esses países não teriam alcançado certos níveis de desenvolvimento, como por exemplo, levar metrô para alguns países, levar tecnologia no que diz respeito a transporte público, hospitais, que a gente, pelo que eu acompanho, né, do noticiário na América Latina, isso acontece muito através dos acordos firmados, por exemplo, pela nova Rota da Seda, né, a Belt and Road. Então eu acho que quando o Xi Jinping diz que se a China vai bem, o resto do mundo vai bem, isso realmente está ligado mais à questão econômica mesmo, porque há laços de dependência dos dois lados, mas uma dependência positiva em que talvez os dois lados ganhem, e que obviamente isso tem um custo. Eu vi muita gente em volta do rio que separa a Xangai moderna da Xangai antiga. Particularmente a Xangai antiga me chama muito mais atenção, porque a parte moderna se assemelha muito às outras cidades chinesas. Quase todas as cidades chinesas que eu visitei têm um show de luzes nos seus prédios à noite, e isso acaba fazendo com que elas fiquem muito iguais, por mais que elas sejam diferentes. A gente tem em Xangai as torres mais altas da China, né? A segunda maior do mundo, a quinta maior do mundo, o elevador mais rápido do mundo dentro da Shanghai Tower. Isso foi muito impressionante mesmo, assim, de uma curiosidade ímpar, você poder subir 117 andares em menos de 1 minuto, né? Isso foi uma experiência bacana. Eu não sou um especialista, eu não sou um sinólogo, não sou um especialista em China, nem em desenvolvimento internacional, mas eu acho que é um lugar comum, sabido de todos, que a China é um país que saiu de uma condição econômica muito baixa e alcançou o seu nível como segunda maior potência mundial, por mais que aqui não se use muito esse termo, né, de primeira potência mundial, e sim do desejo de se tornar a nova China e não ocupar um espaço já ocupado por alguém. Eu acho que, apesar de enfrentarmos hoje uma crise de desemprego entre jovens, e a recuperação econômica pós-pandemia ainda garante um crescimento econômico interessante na China, com a previsão, segundo o Fundo Monetário Internacional, de crescer mais de 5% no final do ano. É bem menos do que a China crescia até então, mas é muito para um país em desenvolvimento, não é? Obviamente,
é uma população, uma pequena parcela da população que goza de tudo isso, a gente sabe, mas é um fenômeno a ser seguido por muitos países, um exemplo a ser seguido pela população, ou melhor, pelos governos de países em desenvolvimento. Acho que faz parte desse processo de evolução, desse processo, a modernização chinesa, muito por causa do investimento em tecnologia, não é? Das fábricas. Eu tive conhecimento, por exemplo, de muitas fábricas que garantiram que a China chegasse onde chegou e que com valorização dos seus funcionários, com programas de moradia que deram a esses funcionários casa própria, né, nos hutongs, por exemplo, com a modernização das cidades, com o transporte público, com os carros elétricos, reduzindo a poluição, com o avanço tecnológico no que diz respeito às telecomunicações, né? O 5G do celular, a invenção do QR Code, que me parece que foi inventado aqui na China e que garante o pagamento de tudo por um celular, sem a necessidade da circulação de dinheiro em papel, desde o aluguel de bicicletas até o pagamento de um bilhete de metrô, que é muito barato comparado ao preço do bilhete de metrô no nosso país, por exemplo. Então, de alguma forma, acho que a modernização se promove e nesses pequenos detalhes, né?